Olá, seja muito bem-vindo a mais uma Pitada de Reumato. Eu sou Henrique Sampaio da Reumato Learning e hoje nós conversaremos aqui sobre a febre reumática, principalmente sobre o seu quadro clínico. Seja muito bem-vindo à comunidade Reumato Learning. Bora arrebentar! A febre reumática nada mais é que uma síndrome inflamatória sistêmica secundária a um quadro de faringoamidalite. Ela ocorre em cerca de 3% dos casos de faringoamidalite quando ocasionada pelo Streptococcus beta-hemolítico do grupo A de Lancefield. Nossa, que nome enorme, Henrique! Será que teria um nome mais fácil? Será que esse bichinho aqui, Streptococcus beta-hemolítico do grupo A de Lancefield, teria um apelido? Teria sim. Sabe quem ele é? O Streptococcus pyogenes, que é o agente mais comum causador de faringoamidalites. E quem que tem faringoamidalite na população? Qual que é a faixa etária que mais tem faringoamidalite? 4 a 15 anos. E é essa população que é mais acometida, de 4 a 15 anos, tanto homens quanto mulheres. É raro febre reumática abaixo dos 3 anos e acima dos 30 anos. Nós não temos, em geral, faringoamidalites por Streptococcus pyogenes nessa faixa etária. Porém, nos quadros de recorrência de febre reumática, o paciente que já teve febre reumática prévia, esses quadros de recorrência, eles podem ocorrer sim em adolescentes ou em adultos mais jovens, adultos jovens. Aqui é o mapa mundi da prevalência da febre reumática. Então a gente vê que há uma alta prevalência na África, na Índia, algumas ilhas do Pacífico e ali uma população da Austrália, os aborígenes. E aqui a gente entende um pouco de alguns fatores de risco para a febre reumática. Então, primeiro, a superlotação familiar e segundo, uma dificuldade de acesso a serviços de saúde. E eu gostaria de destacar também para você, meu querido aluno, graduando de medicina residente ou colega reumatologista, reumatopediatra, que a febre reumática tem uma importância significativa na nossa sociedade, por ela ser simplesmente a principal causa de cardite e de valvopatias no mundo, levando então impacto socioeconômico muito importante. Sobre a sua fisiopatogenia, ela ocorre porque a grande chave aqui da fisiopatogenia é essa que eu estou mostrando aqui para você, o mimetismo molecular, ou seja, parece ser a mesma coisa, mas não é. São coisas diferentes. O que é isso, Henrique? Como assim mimetismo molecular? Parece ser a mesma estrutura, mas não é. Nós temos na estrutura bacteriana do Streptococcus pyogenes algumas moléculas ali que se assemelham também com alguns tecidos do nosso corpo. Por exemplo, o ácido hialurônico na cápsula bacteriana se assemelha ao ácido hialurônico das nossas articulações. A proteína M da parede bacteriana, proteína M, se assemelha ao miocárdio. Então, o tecido lá do nosso coração, miocárdio. Alguns carboidratos se assemelham a tecidos da nossa válvula cardíaca. E outras proteínas também se assemelham aos núcleos, às estruturas dos núcleos da base. Portanto, por uma reação cruzada, por uma reatividade cruzada imunológica, nós começamos a produzir linfócito TCD4 autorreativos e linfócito B com produção de autoanticorpos que vão ali atacar essas estruturas do nosso corpo, levando às diversas manifestações clínicas da doença. E o quadro clínico, para a gente falar sobre ele, a gente pode traçar aqui uma linha do tempo.
começando pela infecção pelo Streptococcus pyogenes. O quadro clínico, os sintomas, eles iniciam-se, em geral, após 1 a 4 semanas da infecção e caracteriza-se por uma tríade de febre, artrite e cardite. Esses são os sintomas mais comuns da criança com febre reumática. A febre está presente em 90% dos casos, a artrite em 75% dos casos e a cardite em 50% a 70% dos casos. A coreia, ela ocorre em 30% dos casos em geral e tem um início mais tardio, mais arrastado, cerca de 6 a 8 semanas após a infecção pelo Streptococcus pyogenes. A criança também pode apresentar ainda lesões cutâneas, como nódulos subcutâneos ou um eritema marginado. Esses já são mais raros e ocorrem em menos de 10% dos casos. Vamos falar um pouquinho então sobre cada um deles. A artrite, caracteristicamente é uma poliartrite migratória. Vamos lembrar? Poliartrite, 5 ou mais articulações. E ela tem um padrão de evolução migratório. Lembrar dos padrões de evolução articular, que são 3 principais. Pode ser um padrão aditivo, vai adicionando as articulações, por exemplo, na artrite reumatoide. Um padrão migratório, onde atinge uma articulação. Essa articulação começa a melhorar, passa para outra articulação. Começa a melhorar, migra para outra articulação. Por exemplo, na febre reumática. E o padrão em crise, que é quando dá uma crise de artrite autolimitada, dura ali 5 dias, 1 semana, some, o paciente fica bem, depois ele tem uma nova crise de artrite, às vezes meses depois, some e ele fica bem, tem um intervalo assintomático, por exemplo, a gota. Então, não confundir padrão migratório com padrão em crise. Como a gente diferencia o migratório de crise? Qual que é o pulo do gato aqui? É o intervalo assintomático. Se o paciente tem intervalo assintomático, ela é uma artrite em crise. Se não tem intervalo assintomático e está andando no corpo, aí é padrão migratório. É o que ocorre aqui na febre reumática. Uma poliartrite migratória, principalmente de grandes articulações de membros inferiores. Destaque para o joelho. Então, começa a inflamar o joelho direito da criança. Esse joelho direito vai melhorando, vai para o joelho esquerdo. O joelho esquerdo vai melhorando, vai para o tornozelo direito. E assim por diante. Faz uma poliartrite migratória, principalmente de grandes articulações de membros inferiores. Destaque para o joelho. Ela tem uma duração em geral de 2 a 4 semanas. Então, o quadro articular da febre reumática ele também é autolimitado. Se durar mais do que 4 semanas, a gente tem que pensar em alguns diagnósticos diferenciais. Ela é bastante dolorosa, em geral acompanha a febre, é não erosiva e se a gente puncionar essa articulação, o líquido sinovial será um líquido tipo 2, que é um líquido inflamatório. Em geral, ela responde bem a anti-inflamatório, tanto que se eu der anti-inflamatório para a criança e ela não melhorar em 2, 3 dias, a gente tem que começar a pensar em outro diagnóstico. Assim como, se demorar mais do que 4 semanas o quadro articular, a gente tem que procurar outras causas. A febre reumática, o quadro de artrite ele é autolimitado e dura 4 semanas. Há uma complicação que pode ocorrer se o indivíduo tiver quadros frequentes de febre reumática, recorrências de febre reumática, que é a artropatia de Charcot, que é uma artropatia que leva a uma deformidade que em geral ela é corrigível. Isso ocorre por frouxidão ligamentar, frouxidão da cápsula articular, mas a gente consegue corrigir e é não erosiva. Dê uma olhada no raio-x, a gente não vê erosões aqui. Se fosse uma mão de artrite reumatoide, teria erosões acompanhando essas deformidades. A cardite ela pode acometer todos os tecidos do coração, então o pericárdio, o miocárdio e o endocárdio. Vou dar destaque aqui para o endocárdio para você. Ela leva ao acometimento das válvulas, principalmente da válvula mitral. A válvula mitral
é a mais acometida. Depois vem a válvula aórtica. 5 a 10% das crianças vão evoluir com insuficiência cardíaca, sempre acompanhado de valvopatia. E essa aqui é a principal causa de morte nos pacientes com febre reumática. Também eles podem ter diversas arritmias, bloqueios cardíacos. Tanto que, sempre quando a gente suspeita de febre reumática, é mandatório a gente fazer um ecocardiograma e um eletrocardiograma. Sobre a coreia de Sydenham, ou também chamada de doença de São Vito. São movimentos involuntários, estereotipados, descoordenados, de mãos, troncos e face. Em geral, são acompanhados de labridade emocional. A criança pode ficar mais irritadiça e, em geral, a sensibilidade também é preservada. Isso ajuda a gente, claro, junto com o colega aqui neurologista, a fazermos diagnósticos diferenciais. Destaque aqui a causas medicamentosas ou também a doença de Wilson. E melhoram durante o sono. Ela tem essa característica de melhorar durante o sono. Ela inicia-se após 6 a 8 semanas, como conversado anteriormente com vocês. Então, é uma manifestação um pouco mais tardia. Tanto que ela pode ser até uma manifestação única da doença, que eu já vou conversar aqui com você. Os sintomas também, em geral, perduram de 2 a 4 meses, ou seja, ele tende a ser autolimitado, tanto que o tratamento vai ser mais sintomático dele. O sintomático aqui é com anticonvulsivante, mas depois vai ser suspenso e a criança não terá mais, a tendência é não ter mais esse tipo de coreia. Como eu disse, pode ser uma manifestação isolada da febre reumática, ou seja, teve infecção faringoamidalite por Streptococcus pyogenes, depois de 6, 8 semanas, às vezes alguns meses, apresenta coreia. E a criança nem lembra-se que teve uma faringoamidalite. Muitas vezes é difícil até dar o diagnóstico quando a coreia é uma manifestação isolada, sem ter antes cardite ou artrite antes do quadro da coreia. Lembrar também da forte associação com o acometimento cardíaco. Portanto, teve coreia na criança, tem que fazer um ecocardiograma caso já não tenha sido feito anteriormente. O tratamento, como eu disse, é sintomático, leia-se anticonvulsivantes, e está presente em 30% dos casos de febre reumática. Já os nódulos subcutâneos são lesões muito mais raras, são lesões pequenas, abaixo de 2 centímetros, endurecidas e indolores. Como eu disse, ela é mais rara, ocorre em menos de 10% dos casos e tem forte associação também com cardite. Em geral, não acompanha artrite, não tem associação com artrite. E elas desaparecem após poucos dias. Portanto, essa é uma lesão que dificilmente a gente vai achar no paciente com febre reumática. Ela tende a desaparecer rápido, é indolor e ocorre em menos de 10% dos casos. A outra lesão cutânea que eu gostaria de destacar aqui com você é o eritema marginado. O eritema marginado ele é raro em crianças, tanto que essa foto aqui é de um adulto jovem, demonstrando esse eritema marginado. Ele tem essa aparência anular, formato de anel, irregular, sempiginoso e ele é não pruriginoso. Ele tem uma tendência também de ser centrífugo, marginado, então a borda dele é mais eritematosa, com um centro mais claro, anular, formato de anel. E o predomínio dele é em tronco e em membros. Em geral, ele vai poupar a face da criança. Lembrar também da sua forte associação com cardite. Então, o que a gente conversou aqui, que a coreia, que o eritema nodoso, que o nódulo subcutâneo e o eritema marginado, eles têm associação com acometimento cardíaco na febre reumática. Essa imagem aqui vai ilustrar o que a gente estava conversando. Então, a artrite, ela ocorre em geral no início, aqui é o tempo em semanas, então no início, após 1 a 4 semanas, começa com artrite e cardite. A artrite está presente em 75% dos casos, a cardite 50 a 70% dos casos. O eritema marginado, nódulo subcutâneo, que não está aqui, mas também tem uma prevalência bem mais baixa,
E a Coreia de Sydenham, ela já tem uma tendência a ter um início mais tardio, mais arrastado, presente em 30% dos casos. Como a gente faz o diagnóstico de febre reumática? A gente tem que confirmar a infecção pelo Streptococcus pyogenes e a gente utiliza os critérios classificatórios revisados de Jones, critérios de 2015. Como que a gente confirma a infecção pelo Streptococcus pyogenes? Como eu disse, ela ocorre 1 a 4 semanas após a faringoamidalite. A criança não tem mais placa purulenta na amígdala, não vai dar para colher uma cultura ali, não tem mais nada na garganta, a criança já está bem da faringoamidalite. Então a gente utiliza o que? A dosagem dos anticorpos contra antígenos extracelulares do Streptococcus pyogenes. 2 deles principalmente, o ácido e o anti-DNase B. O ácido, o anti-streptolisina O ou o anti-DNase B. Lembrar que ter esses exames positivos não quer dizer que o paciente tem febre reumática, quer dizer que ele teve um contato, uma infecção ou ele é colonizado pelo Streptococcus pyogenes. Portanto, a gente vai valorizar esses exames quando em valores altos e no cenário clínico sugestivo de febre reumática. Em geral, a gente faz 2 dosagens deles até com intervalo de 2 a 4 semanas entre essas dosagens para a gente ver essa curva. Quando tem essa infecção recente, ele tende a ter uma curva, um aumento e depois vai diminuindo o nível desses anticorpos. Bom, aqui são os critérios de Jones revisados e modificados de 2015. Para a gente fechar o diagnóstico de febre reumática, a gente tem que ter 2 critérios maiores ou um maior mais 2 menores. Já para recorrência de febre reumática, outros episódios, 2 critérios maiores, 2 maiores, um maior e 2 menores, ou se não 3 menores. Quais seriam os critérios maiores? Foram as manifestações clínicas que eu falei aqui para você, as manifestações cardinais da doença. Então a gente falou artrite, cardite, coreia, os nódulos subcutâneos e o eritema marginado. O que diferencia aqui? Eles fazem 2 tabelas, população de baixo risco de infecção e população com alto risco de infecção, que o Brasil está dentro, moderado ou alto risco. Não é? A gente seria um moderado aí, mas tem populações com mais alto risco ainda. O que diferencia? O quadro de artrite. Nas populações que têm uma alta taxa de febre reumática, eles consideram, além da poliartrite, uma monoartrite, também como critério maior, ou se não uma poliartralgia. Para que isso? Para sensibilizar esse critério, para a gente não perder criança e talvez com febre reumática e evitar cardite no futuro. Os critérios menores são poliartralgia, febre, aumento do VHS-PCR e um alargamento no intervalo PR no eletro. O que muda entre baixo risco e moderado e alto risco? Que na população com moderado e alto risco, a monoartralgia, dor em uma articulação, a febre mais baixa, ali acima de 38, o VHS também mais baixo, acima de 30, eles já consideram como critérios menores. Como eu vou memorizar então a clínica da febre reumática e os critérios maiores de Jones? Tem alguma dica, professor? Tem dica sim. Sabe qual é? A própria palavra Jones. É isso mesmo. Com a própria palavra Jones, dos critérios revisados de Jones, a gente vai lembrar e memorizar os sinais aqui cardinais da doença. Vamos lembrar? Só vou trocar aqui o O por um coraçãozinho para ficar mais fácil para a gente. Então o J vem de joint, de articulação. Então, poliartrite migratória. Coração vem de cardite, que a gente sabe que ocorre ali em 50% e 70% dos casos. E destaque para as valvopatias, válvula mitral. O M é de nódulos subcutâneos. O E é de eritema marginado. E o S é de Sydenham, Coreia de Sydenham. Se você gostou desse nosso conteúdo, comente aqui conosco, compartilhe, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus colegas da graduação de medicina, com os residentes, com outros colegas reumatologistas esse conteúdo e traga aqui também sugestões para nós
discutirmos e apresentarmos aqui para você nesse nosso espaço. Um forte abraço a você e até a próxima!